away. He knows he's not going to play, so he's the guy mouthing off. Montana rolling out the right, looking toward the end zone, throwing under pressure, throws his pass. Caught by Clark. Clark let him. All right, let's go, Kittle. Kittle. Left, downfield, great protection, wide open. George Kittle inside the 10. Fala pessoal, começar aqui então a análise das interceptações do Jimmy Garoppolo. A ideia aqui é entrar na cabeça dele, tentar entender o que ele pensou para lançar essas bolas e no final dar um veredito, dizer se foi culpa dele ou não essas interceptações, tentar identificar o problema e dizer se foi culpa ou não. Então vamos começar, porque é coisa pra caramba, 13 interceptações. Essa daqui é a primeira contra os Buccaneers, terminou em pick six. O que a defesa mostra para mim foi fundamental. Eles mostram 3 jogadores no fundo, mas esse safety desce e acontece uma cobertura aqui, ó, 3 no fundo do campo. E eles rodam cedo demais e o Garoppolo percebe isso na hora do snap. Pronto, aqui já está com uma cara de cover 3. Então, esse cornerback aqui, teoricamente teria que cobrir o fundo. E o Garoppolo estava contando com isso, estava contando que ele afundasse para poder lançar a bola. Porque aqui a rota é curta, uma rota de 5 jardas, né? Então, o Garoppolo pensou bem, teoricamente isso ia ser uma das fraquezas dessa cobertura. A teoria foi boa, mas ele não conseguiu juntar com a prática. Ele lançou a bola na mão do Vernon Hargreaves. Então, se tiver que dar o veredito, certamente o Garoppolo foi culpado dessa interceptação. Pensou bem, mas não executou tão bem assim. Agora a análise da segunda interceptação, já na semana 2 contra os Bengals. Aqui essa jogada foi triste ter sido interceptada porque o play design, que o Kyle Shanahan pensou, foi muito bom. Eu omiti algumas rotas aqui, a do Marquise Goodwin e a do running back, só para deixar mais limpo, e vou rodar a jogada para ficar mais claro a explicação. Okay. Logo antes do snap, esse cornerback aqui mostrou marcação individual, era tudo que o Jimmy Garoppolo queria. A ideia é esse cornerback em azul comprar a rota do Deebo Samuel para abrir espaço aqui atrás para a rota cruzada do Rich James. O Garoppolo foi muito bem identificando o matchup. Ele tinha o Rich James contra um linebacker, um slot receiver contra o linebacker. Ele identificou esse mismatch e acompanhou até o final. E viu que o Rich James ganhou. O Rich James bateu a sua marcação. O grande problema foi, ele não conferiu o cornerback lá do outro lado. Ele deveria ter comprado a rota do Deebo Samuel, mas não aconteceu. A leitura dele foi muito boa. Isso é o fino do jogo de um cornerback. Ele viu que o Deebo Samuel parou, viu que tinha ajuda na rota e afundou. O Garoppolo não processou o cornerback e jogou a bola na mão do defensor. Então, se for dar veredito, culpado, totalmente culpado. Ele processou bem a jogada, 80% ele foi impecável, mas nos 20% que faltou, jogou a bola na mão do cornerback. Na semana 3 contra os Steelers, o Garoppolo lançou 2 interceptações, foram 4 interceptações em 3 semanas, mas essa daqui pode colocar a culpa toda no azar. A jogada era um screen para o Matt Breida e, apesar do passe não ter sido bem feito, não ter sido perfeito, era um passe que tinha que pegar. Na NFL esse tipo de passe acontece o tempo todo e costuma ter recepção. A bola foi nas 2 mãos do Matt Breida e o que ele fez foi jogar ela para cima. Então eu declaro o Garoppolo inocente nessa interceptação. Aqui a segunda interceptação do Garoppolo contra os Steelers foi numa rota slant para o Dante Pérez, mas não é tão simples assim. O left tackle nesse lance é o Justin Skule e os Steelers aproveitam bem disso. Justin Skule estava fazendo a primeira start da carreira dele e os Steelers mandam uma blitz com 2 para cima do rookie inexperiente. A pressão chega no Jimmy Garoppolo e ele lança o passe sem tanto zelo, sem tanto apreço assim. A gente percebe que os linebackers compram um play action. Numa defesa cover 3, essas rotas curtas já são uma fraqueza. E nesse caso aqui ainda mais, o meio de campo está totalmente aberto e o Garoppolo sabe que o Dante Pérez vai ficar livre lá. O problema é que a pressão chegou e o passe não saiu como devia. A gente vai ver que o passe chegou onde devia chegar, passou pelas mãos do Dante Pérez, mas não é uma recepção fácil. Bate na mão do recebedor e termina na mão do free safety, o Minkah Fitzpatrick. É complicado colocar o culpado nesse lance, simplesmente porque esse não é um passe fácil de receber, não é qualquer jogador que pega essa bola, mas um pouco depois, nesse mesmo jogo, o Dante Pérez fez uma recepção exatamente igual. Misslente, marcação complicada,
passe fora do corpo e o Pérez pegou. Se a bola bater na mão do recebedor, ele tem que pegar, então Garoppolo inocente. Essa daqui é a interceptação na semana 6 contra os Rams e para mim é a pior de todas, porque a gente estava prestes a pontuar e a decisão do Garoppolo foi horrível. A jogada é a seguinte, uma rota corner do George Kittle e a fake screen do Deebo Samuel. A jogada anterior a essa foi uma screen para o Deebo Samuel e ele parou na linha de 1 jarda. A ideia aqui era fazer o Marcus Peters comprar essa screen para abrir a janela para o passe na corner lá atrás. Só que o Marcus Peters jogou muito bem. Ele compra a screen a princípio, mas a gente percebe que ele olha para o quarterback. Ele está lendo agora os ombros do Jimmy Garoppolo. E esses ombros aqui não são ombros de lançar uma screen. Ele foi perfeito na leitura. Identificou para onde o Garoppolo estava olhando, para onde os ombros dele estavam apontando e volta para cobrir. O passe também não foi nada bem feito e termina na mão do cornerback. Se esse vídeo fosse para ensinar o jogo de um cornerback, esse ia ser um exemplo perfeito. A atuação do Marcus Peters aqui foi sensacional. Lê os ombros do QB, vê para onde está apontando e reage em cima disso. É totalmente culpado. Eu lembro que, bem assim que acabou essa recepção, eu pensei que o Deebo Samuel podia ter feito uma rota melhor, vendido melhor esse screen, mas parando agora para analisar, o erro estava todo no Garoppolo. Apesar do Deebo ter vendido a screen, o Garoppolo não vendeu ela em nenhum momento. Aqui é a interceptação do Garoppolo na semana 7 contra os Redskins, e eu gostei do que o Shanahan tentou fazer aqui. Existe um conceito de passe que chama rub. O wide receiver número 2 faz uma flat e o número 1 faz uma slant. O quarterback lê esse defensor e joga a bola com base no que ele fizer. Só que a ideia do Kyle Shanahan aqui foi atacar o fundo do campo. Ele vende a slant para poder puxar esse safety aqui para o meio, deixar o fundo do campo livre para o Dante Pérez. Só que a ideia foi boa e a execução não foi tão boa assim. A rota do Pérez é interrompida no meio e o corte não foi eficaz o suficiente para trazer o safety aqui para baixo. Ele já leu e já está marcando o fundo do campo. O Garoppolo também parecia não estar esperando o corte agora e lança um passe meio hesitante. Esse passe não deveria ter saído, apesar da rota ter sido ruim, o Garoppolo não deveria ter lançado essa bola, então, culpado. Se eu for continuar fazendo isso na temporada que vem, eu espero de verdade que o Garoppolo melhore nesse quesito. Vamos para a jogada aqui. Cover 1, marcação individual, o Garoppolo sabe disso, é bem evidente também, até eu sei. E as rotas dos wide receivers são as seguintes. Uma rota que a gente chama de clear out, ele só vai correr reto para abrir espaço aqui embaixo. Uma rota out desse wide receiver aqui, e se eu tivesse que chutar, eu acho que foi essa rota que o Garoppolo ajustou antes da jogada começar. E uma drag aqui do Josh Kittle. A distância que esse defensor dá pro slot é muito sedutora para lançar essa bola nessa out. Então qual que foi o problema aqui? Na minha visão química. Aqui o Garoppolo está pronto para lançar, mas o corte do wide receiver não está consolidado assim. Faltou confiança do Garoppolo com o recebedor também e ele não lança a bola, segura mais um tempo. Como faltou a confiança para o wide receiver totalmente livre aqui, ele lança a bola para o melhor jogador do time. Problema, ele estava marcado pelo melhor linebacker da liga. Decisão horrível também. Eu acho que se eu tivesse que ranquear, essa entraria logo depois da interceptação contra os Rams. Então, culpado, totalmente culpado. Prisão de morte. Pena de morte. Não, matar o Garoppolo não. Mudei a câmera porque essa daqui não precisa de Alt 22 para variar. Não vou falar mais nada, inocente. Kendrick Bourne teve 3 drops da temporada inteira, mas essa aqui valeu por 5. Essa interceptação contra os Cardinals me lembrou muito a interceptação para o Dante Pérez contra os Steelers num passe para o Dante Pérez lá no início da temporada. A pressão chega e ele solta um passe mal feito. A questão aqui é o quão mal feito foi esse passe. A cobertura está marcando cover 3, ele sabe que vai ter um espaço entre os linebackers e a secundária e é aí que ele explora. O problema é, chegou a pressão, lançou o passe totalmente fora do alvo. O veredito, então, ele é totalmente culpado pela qualidade do passe que ele lançou. Eu acho que se tiver que tirar alguma coisa proveitosa disso tudo, é que esse foi o primeiro passe totalmente horrível que ele lançou. Teve aquele passe pro Kittle lá no jogo contra os Rams, mas ele foi horrível também. Então, o segundo passe horrível da temporada. Aqui mais uma interceptação contra os Cardinals. E nesse lance aqui, o passe foi bom. O passe foi bem feito, ele lançou com antecipação.
O grande problema foi, ele não viu o linebacker no meio do caminho. Jogou a bola na mão do linebacker. Eu quero fazer alguns comentários sobre essa jogada, vamos voltar aqui. Uma das críticas que eu quero fazer é a chamada. Primeira vez que eu vou criticar o Kyle Shanahan em uma das interceptações do Garoppolo. Meu problema é que ele chamou tudo aqui embaixo, tudo no lado esquerdo do campo. E nada lá em cima. Se o Bourne, aqui ó, fizesse uma rota pro outro lado do campo, que ia estar totalmente vazia, esse linebacker não seria um fator. Mas ele escolheu correr essa bola para cá e não cuidou desse linebacker. Outra coisa que eu quero criticar, eu perguntei no Twitter qual era a principal carência, a principal deficiência do Jimmy Garoppolo, e só uma pessoa falou uma coisa que eu queria ouvir, que é a movimentação dele dentro do pocket. Essa jogada é um caso em que a pressão chegou, mas se ele desse um passo para frente antes de lançar essa bola, eu acho que ele ia ter uma janela bem melhor para completar esse passe. Pegou a bola, setou o footwork e lançou. Um passo para frente eliminaria muito desses problemas e a janela para o passe ia ser melhor desenvolvida. Mais uma interceptação que o Garoppolo está livre da culpa, apesar de poder ter feito melhor, mas a rota do Emmanuel Sanders aqui foi horrível. O passe foi condizente com a rota, ele dropou e terminou na mão do linebacker. É inocente porque teve gente que fez pior. Aqui a segunda interceptação do Garoppolo contra os Rams. A segunda nesse jogo, ele lançou uma contra os Rams na semana 6 e agora na semana 14 lançou mais duas. A cobertura que os Rams estão mostrando é cover 2 man. Ficam dois safes marcando o fundo do campo e mano a mano aqui embaixo. E a rota que o Emmanuel Sanders vai correr é uma slant, perfeita contra a marcação individual, quando é bem executada, que não foi o caso aqui. O cornerback que está marcando é o Jalen Ramsey e ele fez um trabalho sensacional cobrindo essa rota. Que zero separação no momento do lançamento. Foi perfeita a cobertura do cornerback. Eu sei que muita gente vai falar, nossa, por que não lançou no Josh Kittle que está sozinho lá no meio do campo? Questão de leitura. A rota do Sanders era a primeira leitura por ser uma rota de corte mais rápido, falando superficialmente. E o Garoppolo achou que ele ia ficar livre. É uma rota de corte rápido, a primeira leitura e é perfeita contra mano a mano. Ele não contava que a rota fosse ser tão bem coberta. O ideal seria ele ler, ver que o wide receiver está coberto e mover a progressão. Não fez isso, a culpa é dele. Mas o trabalho do cornerback foi muito bom e ele não teve culpa nenhuma em não lançar no Kittle. Ele fez o que devia fazer, só fez errado. Parece que fazem 84 anos, mas aqui estamos nós, 13ª interceptação e última. E essa análise é interessante, olha o que a defesa dos Rams faz aqui. O Jalen Ramsey acompanha o Kittle de um lado até o outro, vendendo uma marcação individual, quando na verdade o que eles fizeram foi só trocar a responsabilidade de zona. O disfarce dessa cobertura aqui foi perfeito, foi muito bem executado. O ataque executa uma espécie de flood. O Kittle vai fazer uma rota meio esquisita aqui. Uma rota go, desse wide out. E o número 3 faz a rota out. Leitura acontece de baixo para cima, nesse corner aqui. Se o corner acompanhar a rota go, a bola deve vir aqui no wide receiver número 3. E é mais ou menos o que acontece, não é exatamente isso. O corner não compra a rota, mas é afetado por ela. Então, o lançamento devia ir na out, que é o que o Jimmy Garoppolo faz. Só que, às vezes, o talento importa. Apesar do quarterback ter feito tudo certo, apesar da janela de passe estar aqui, apesar da leitura ter sido bem feita, talento conta. E esse cara é o talento em campo. A leitura foi bem feita, passe bem executado, mas o Jalen Ramsey fez o que os melhores cornerbacks da liga fazem, que é improvisar, que é colocar o talento em campo e chamar a responsabilidade para eles. Esse daqui talvez seja o veredito mais controverso que eu vou dar, porque eu não coloco a culpa no Garoppolo nesse lance. Ele fez tudo certo, o passe foi bem feito, talvez ele pudesse lançar com um pouco mais de antecipação, mas não dá para pedir antecipação enquanto ele estiver lendo. Eu acho que tem 3 quarterbacks na liga que conseguem fazer um passe com antecipação assim, com certa consistência. Então, apesar de tudo, o mérito vai todo pro cornerback. Eu não consigo colocar a culpa em ninguém nesse lance, a não ser dar todos os méritos que o Jalen Ramsey merece nessa jogada. Mas é isso. Primeira análise grande assim que eu faço, que não seja uma jogada só. Tenho planejado bastante coisa para o resto dessa off-season. Espero que dê tempo. E é isso. Até a próxima. Valeu. Eu tenho zero carisma para ser youtuber, mas se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. E curte também, não esquece de curtir não.